Voltamos, pessoal. A gente estava falando então do Gilberto Freire, né? Que através da Casa Grande Senzala, ele vai dizer que essa miscigenação racial ocorrida no Brasil gerou uma democracia racial. Pessoal, o Gilberto Freire ele vai ser muito criticado por sociólogos do Brasil, tá? Principalmente por dois, o Sérgio Buarque de Holanda e o Florestan Fernandes, que a gente vai falar já já. O Sérgio Buarque de Holanda, ele vai criar a obra Raízes do Brasil, aonde ele vai ver a participação do negro e do branco na sociedade de uma maneira completamente discrepante do Gilberto Freire. O Sérgio Buarque ele vai falar que não há democracia racial, né? Que o negro ele é tido como inferior. Isso na época que o cara estava falando, e se a gente for analisar a nossa sociedade brasileira como um todo, até hoje, esse negro ele é tratado sim como inferior. Né? A gente vê aí a forma como as forças militares, a força política, ela trata a etnia negra, os pardos, os índios. Então, a miscigenação racial de nada adiantou. E diga-se de passagem, esse homem branco que casou com a negra, a branca que casou com o negro, ela continua sendo racista, sim. Não é o seu casamento com uma pessoa negra, parda, índia, que vai te proporcionar uma visão não segregacional, né? E aí o Sérgio Buarque ele vai olhar, né, bem esse processo histórico que aconteceu do negro, né? E ele vai ressaltar que é uma forma correta de indenizar esse negro por tudo que ele passou, o sistema de cotas, sim. Veja bem, pessoal, quando os negros eles foram libertados, lá em 1888, esses negros eles geraram problemas urbanos em todas as grandes cidades do Brasil. Sabe por quê? Porque esse negro ele não tinha onde morar, ele não teve aonde trabalhar. Ninguém queria empregar negro. O pessoal quis empregar os imigrantes que estavam vindo. Né? O Brasil ele tem uma característica muito considerável, tá, pessoal, de tratar bem aqueles que vêm de fora, tá? Isso se dá desde sempre na nossa história, né? Éramos uma nação colonial e as primeiras pessoas que vieram para cá para se tornarem senhores de engenho, eles tinham boa vida lá na Europa, né? Então, uma vez que eles recebem os seus compatriotas portugueses, espanhóis, ingleses, né? Esses gringos que chegam aqui, eles vão ser muito recebidos pelos senhores, pelos seus empregados, né? E essa cultura ela vai permanecer na gente, certo? Por conta disso, vai haver, pessoal, uma conscientização um pouco errada, né, sobre a forma como o negro ele deveria funcionar na sociedade. Por quê? Porque esse negro ele é um ser humano. E a medicina de hoje, ela diz pra gente que eu, um cara caucasiano, branco, eu tenho tantos problemas de saúde, eu posso viver mais ou menos a mesma coisa que um negro, tá? Eu tenho dor de cabeça como os negros têm, eu posso infartar como um negro pode, eu posso pegar AIDS, tuberculose, câncer como um negro também pode. Então, fisiologicamente, nós somos iguais, certo? E nós temos uma coisa em comum, sabe, negros e brancos? A gente tem fome. E a gente também sente dor. Dor sentimental, tá? Os negros, pessoal, os ex-escravos, eles buscaram trabalho. E alguns deles conseguiram. Muitos deles, naquela época, conseguiram entrar para a Marinha, né? E vai acabar gerando depois para a história brasileira a Revolta da Chibata. Mas esses negros, alguns deles só tiveram uma saída para poder
se alimentar, para poder alimentar a família, para poder não dormir na rua. E que saída foi essa? A marginalização, tá? Não é coincidência a gente entrar numa penitenciária e ver uma maioria étnica negra muito grande. Não é porque branquinho é bonzinho, não é porque o branco não comete crime. Não, pessoal. É porque dentro da história, dentro do processo cultural, dentro da concepção de como foram formadas as raízes do Brasil, esse negro ele não teve chances de se destacar de uma maneira igual numa sociedade igual a do Brasil, que ainda é racista, que ainda segrega. Tá? Então o Sérgio Buarque ele vai falar que não tem democracia racial nenhuma, que na verdade esse negro, esse índio, ele é tido como inferior e se ele puder ser jogado no lixo, ele vai ser. Bom, um outro cara que a gente vai ter aí, né, vai ser o Florestan Fernandes. O Florestan Fernandes, ele vai dizer coisas parecidas com a que o Sérgio Buarque de Holanda, eles vão falar, né? Ele também critica lá o Gilberto Freire, né? Ele critica a sua democracia racial, certo? E uma dessas críticas, um desses argumentos, né, está descrito no texto que a gente vê aí. O negro e o mulato foram eliminados das posições que ocupavam no artesanato urbano pré-capitalista ou no comércio de miudezas e de serviços, fortalecendo-se de modo severo a tendência de confiná-las a tarefas ou ocupações brutas, mal retribuídas e degradantes. O impacto da competição com o estrangeiro foi aniquilador para o negro e o mulato, porque eles não contavam com esses elementos, seja para resguardar as posições relativamente vantajosas já adquiridas, seja para concorrer nas sucessivas redistribuições das oportunidades econômicas entre os grupos étnicos concorrentes. Então está ressaltando tudo que a gente acabou de falar, né? O índio e o negro não tiveram chance, pessoal. Primeiro que esse europeu que veio aqui para o Brasil, ele já tinha uma experiência com as áreas de trabalho em que ele foi chamado para trabalhar, né? Se foi para alguma indústria, pô, o italiano, o português, o japonês já estava com indústria há quase 100 anos. Os caras tinham bastante noção do que tinham que fazer, do que precisava fazer. Né? E vai acabar gerando certa satisfação, sabe? Certa consciência de que eu sou poderoso no branco em ver esse negro, esse mulato, esse índio trabalhando em posições subalternas, né? Posições onde aí demandam um esforço físico, não intelectual, né? Muito maior. Tudo bem? E por isso, né, por conta disso, é que vai se criar essa questão de e ali, ó, o cara tem cara de bandido. Aí você vai ver a cara da pessoa. Dificilmente ela vai ser branca. Né? A gente acaba auto-impregnando uma imagem do que é o bandido. Né? O que é o bandido? O bandido é um cara que usa boné, óculos espelhado, bermuda abaixo do joelho, um tênisão e ele é preto. Essa é a consciência de bandido que a sociedade brasileira tem, tá? Por conta de um processo histórico que ocorreu no Brasil desde antes da gente se tornar república, né? E continuou mesmo após da gente abolir a escravidão, mesmo após da gente ter se tornado uma república. Bem, a integração desse negro na sociedade brasileira, ela vai ocorrer de uma maneira muito difícil, né? Muito complicada. Em primeiro lugar, porque, pensem vocês, né? É criada a educação básica. E aí, a educação básica, que vai ser criada lá no governo do Vargas, né? Na década de 40. Aí vamos lá. Se eu sou uma criança de 8 anos, em 1940,
O meu pai, ele deve ter nascido mais ou menos em 1920, 1915. O meu avô nasceu lá em 1870, 1880. O meu avô viu negros serem escravos. O meu avô ainda compreende que negro é inferior. O meu avô não vai deixar eu estudar numa escola com negro. O meu avô não vai querer que eu tenha um amiguinho negro. Então essa integração ela vai demorar muito para ocorrer, tá legal? Ela hoje não funciona mais da maneira como funcionava 100 anos atrás, tá, pessoal? Hoje é óbvio, a gente sabe muito bem, negro e branco estuda na escola e não sei, né? Pode ser que exista, mas eu acho que não tem mais pai que não matricula o filho porque tem negro na escola. Deve ter. Graças a Deus eu não conheço ninguém. A segregação racial no Brasil é uma pergunta. É uma pergunta que todos nós devemos nos fazer, né? Bom, há uma resposta? Sim, há uma resposta. Segregação racial. O que seria segregação racial? Seria separar, né? Separar as pessoas de determinadas etnias, né? A fim de que a etnia branca, no caso, tivesse mais facilidades, tivesse um acesso melhor às coisas, né? E os negros não. Existe? Ah, existe. E aí você fala assim para mim, ah, professor, não sei se existe, não. Poxa, tem cota racial. Negro e índio pode entrar na faculdade. Gente, não é bem assim. Negro e índio tem cota, mas ele precisa fazer vestibular igual você, meu amigo. Você que é branco, tá? Ele precisa fazer ele precisa ter um vestibular, ele precisa adquirir um certo patamar e aí ele vai concorrer dentro daquela cota às vagas referentes àquela cota, tá bom? Ele tem a opção de concorrer com todo mundo, tá? Só que sabe o que acontece? A maioria desses negros, a maioria desses índios, não estudaram em redes de ensino altamente renomadas. Não tiveram os melhores professores do mundo. Muitos desses alunos, pessoal, estudam e são intelectuais por meios próprios. Porque não conseguiam ir para uma escola boa, porque o professor faltava, porque a mãe não deixava o garoto ir para a escola, porque na saída da escola tinha um cara lá vendendo droga, aliciando jovens. Então esse cara, através dos seus próprios meios, vai atingir, né, formas de alcançar uma faculdade, de alcançar um trabalho. Mas não se engane, tá? Em muitos trabalhos do Brasil, se você for branco, você tem vantagem sobre o negro, mesmo que o currículo desse negro ele seja pior do que o seu, tá? Educação para todos, então, entra aí nesse parâmetro, né? A educação para todos? Bem, a forma de estudar, né, os acessos à educação, eles são sim para todos. Mas eu tenho a experiência de dar aula, né, em colégios da rede pública e da rede privada, tá? Vamos lá, eu vou colocar aqui na minha cabeça agora para falar para vocês uma turma de segundo ano da rede privada e uma turma de segundo ano da rede pública. A turma de segundo ano da rede privada, pessoal, ela... Deixa eu pensar. Tem um negro. Um negro. Nessa turma que eu estou pensando. Um negro só. Na da rede pública, a turma tem uns 40 alunos. É meio a meio. Tem 20 negros e 20 brancos. Olha a diferença. Detalhe, tá? Esses dois colégios que eu citei aqui para vocês são colégios que ficam a metros de distância um do outro. Então estão ali no mesmo âmbito, tá, da cidade e ainda assim tem uma diferença tão grande dentro da
forma como é o acesso a essa educação, né? Bom, vamos fazer mais um minuto de intervalo e a gente volta já já, pessoal.